Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Foi por algo que nós fizemos? Não. Foi pelo nosso esforço? Não. Foi pela nossa bondade humana? Não. Foi por causa do amor de Deus. E se você continuar o texto, Paulo ele vai falar ali: e agora de fato, por essa graça que nos foi dada, nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos em um lugar de separação de Deus, em um lugar de distanciamento de Deus, em um lugar de divisão com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós fomos reconciliados com Deus. Então deixa eu falar uma coisa: não existe absolutamente nada, você pode ficar com o olho aberto, mas não existe absolutamente nada que te separe do amor de Deus. É altura, é profundidade, são anjos, demônios, principados ou potestades, alguma coisa poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está disponível. Talvez nós não estejamos disponíveis por amor de Deus, mas o amor de Deus por nós está disponível. E aí são coisas bem diferentes, concorda comigo? O Pai está disponível. Por isso que o véu ele foi rasgado, para que nós tivéssemos livre acesso à presença dele. A grande mentira do diabo para nós é dizer que Deus não nos deu esse livre acesso. Essa é a mentira. É dizer que Deus ele ainda está em um lugar fechado, ainda está em um lugar ocupado, em que nós não podemos entrar, ou de que nós precisamos fazer algo para merecer entrar nesse lugar. E a grande verdade que Cristo nos trouxe é o oposto disso. É dizer exatamente que agora nós temos esse livre acesso à presença de Deus. Para quê? Para que nós possamos desfrutar. Essa é a nossa vida. O Gabriel pregou sobre isso na semana passada. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? Conhecer o Filho e fazer o Filho conhecido. Primeiro, conhecer, estar com Ele. E aí então, a partir disso, naturalmente nós fazemos também o Filho conhecido. Esse é o nosso propósito. É para esse lugar que nós estamos indo, amém? Fique muito à vontade agora, você vai ter aqui um QR Code. Se você quiser entregar agora, você pode se assentar. Se você quiser entregar agora as suas ofertas às crianças. Obrigado, Lucas. As crianças estão liberadas também. Declaramos sobre elas o receber do Espírito, o fluir do Espírito, a edificação e a maturidade também na vida de cada uma das crianças, e a sabedoria através da vida dos professores. Vai, Ruth. Aleluia. Então fique muito à vontade se você quiser dar suas ofertas, seus dízimos, a sua generosidade. Tem o QR Code. Não sei se foi colocado já aí, Vitão, Júlio? Não está dando? Tem ali atrás também, tá? Tem a plaquinha, tem o nosso Pix. Fique muito à vontade agora. Se você olhar aqui do lado, eu só queria chamar a atenção para isso. Se você olhar aqui do lado, nós estamos avançando nas obras ali para o Kids, né? E o Gabriel, ele mandou uma mensagem essa semana. Eu acho que foi para todo mundo, né, Gabriel? Foi uma lista de transmissão, uma mensagem falando que se você quiser contribuir especificamente para as obras que nós estamos fazendo no Kids, eu vou te falar para você, obviamente, mandar uma mensagem, né? E quando você fizer esse Pix, ou se quiser entregar esse valor, você pode falar também com o Andrei ali. Você vai falar, ó, esse valor aqui que eu estou dando, eu quero contribuir ali para as obras que estão acontecendo no Kids, tá bom? E por último, nós temos aqui também hoje um carreteiro muito gostoso, que o nosso mestre, nosso Masterchef Johnny está preparando ali, tá? Então nós ainda temos, eu sei que alguns fizeram encomenda. Se você não fez a encomenda, mas você deseja também comprar esse almoço, ainda tem algumas unidades disponíveis, é isso? Aí a Luana está falando que sim, são as últimas unidades, não é, Luana? Corra já e garanta o seu, amém? Bom dia, tudo bem? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma bênção. Seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vinda nessa manhã, amém.
Amém. Vamos orar antes da gente iniciar esse momento de compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que essa é uma manhã muito especial. O Espírito Santo ele vai falar contigo. O Espírito Santo ele vai compartilhar algo muito especial ao seu coração da palavra de Deus. Amém? Então abra o seu coração para receber nessa manhã. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque não tem a ver com pessoas, não tem a ver com uma comunicação, mas tem a ver com a tua palavra. Tem a ver com o teu Espírito Santo falando por meio da tua palavra. Que nessa manhã não seja eu aqui, que não seja uma preparação de versículos ou algo nesse sentido, mas que seja o teu Espírito Santo falando com todos nós. Pai Celestial, eu oro para que aconteça como uma cirurgia na nossa mente, que a nossa mente ela receba um impacto da verdade da palavra de Deus, a ponto de sairmos daqui completamente transformados da maneira como chegamos. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua verdade sobre nós, a tua realidade sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, meu querido. Eu e você somos testemunhas de Deus. Somos testemunha de Jesus Cristo. Como nós temos discutido já aqui anteriormente, nos últimos domingos, uma testemunha é uma pessoa que presenciou, que viu, que experimentou. Não tem como você ser uma testemunha de alguma coisa se você não experimentar essa coisa. E é muito engraçado como nós podemos dizer que nós somos cristãos. Olha só que interessante, nós podemos dizer, eu conheço Jesus, eu recebi Jesus. E como que você se torna uma testemunha de Cristo, sendo que Cristo veio há mais de 2000 anos atrás para a Terra? Nós não estávamos lá fisicamente, presencialmente. Mas nós podemos dizer que nós conhecemos a Jesus Cristo, nós podemos ser testemunhas de Deus, sabe por quê? Porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que testifica em nós a respeito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus em nós que testifica que nós somos filhos de Deus, que nos traz essa certeza. Por isso que a fé, ela é a certeza. Nós temos Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo que os nossos olhos enxergam, não é pelo que as nossas mãos apalpam, não é pelas experiências físicas que nós temos, mas é pela fé na palavra de Deus. Amém? Meu querido, você entende que se o nosso relacionamento para com Deus é pela fé na palavra, tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, todos os nossos caminhos são espirituais. Você entende isso? Tudo que nós fazemos é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o justo, ele viverá pela fé. Você e eu recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. A partir do momento que eu e você recebemos da justiça, nesse momento nós não vivemos mais por vista, nós vivemos pela fé. A vida que eu e você temos agora aqui nessa terra, não tem mais como ser pelos 5 sentidos. Não tem mais. Pare de tentar viver pelos 5 sentidos. Se você tenta viver pelos 5 sentidos, você não vai ficar feliz, você não vai viver plenitude, você não vai experimentar do amor e da alegria que Deus já conquistou para você na cruz. Eu ouço muitos cristãos dizendo, Gabriel, olha, eu estou em depressão. Olha, Gabriel, eu estou vivendo tristeza, não consigo sair da tristeza. Gabriel, eu estou me sentindo inútil, eu não tenho propósito. Eu estou vivendo aqui na terra, mas parece que eu só estou sobrevivendo. Quantos aqui já ouviram alguém falar isso? Quantos aqui já não pensaram isso? Talvez quantos aqui estão aqui hoje estão pensando isso agora mesmo no seu lugar. Eu estou aqui hoje para dizer para você que existe uma maneira de viver plenitude aqui na terra. Existe uma maneira de você viver em paz com Deus. Existe uma maneira de a sua alma desfrutar um lugar de paz. Amém? Porque eu e você temos um resgatador. Temos um redentor. Vamos ler essa passagem, essa história muito interessante aqui no Novo Testamento, quando Jesus ele encontra um cego de nascença.
E aqui em João capítulo 9, versículo 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Amém? Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Simples assim. Simples assim. Esse texto é muito interessante, tem outros versículos a mais, que nós não vamos ler agora, mas aqui conta uma história de um homem que tinha uma imagem. Qual era a imagem desse homem? Mendigo, cego. A imagem desse homem era pobreza. A imagem desse homem era falta de perspectiva. A imagem desse homem era fadado a estar sentado à beira do caminho para o resto de sua vida. A imagem desse homem era aquilo ali. Ele não iria passar daquilo ali. E a imagem desse homem, ela era refletida para as pessoas. As pessoas o conheciam como, talvez, o ceguinho, o cegueta, o mendigo, o pobre, o fedido, aquele que pede esmolas, certo? Havia uma imagem naquele homem. Quando Jesus encontra esse homem, o que Jesus faz com esse homem? Jesus cura esse homem? Jesus dá a visão para ele? Não. Jesus dá uma nova imagem. Jesus dá uma nova imagem. Eu e você precisamos entender que antes de recebermos a Cristo Jesus, nós éramos cegos. Eu e você éramos cegos de nascença. Porque tinha a ver com o nosso pecado, com a prática de pecado, até mesmo daquilo que os nossos pais fizeram e cometeram? Não. Tinha a ver com a nossa natureza. Eu e você éramos pecadores por natureza. Estávamos separados de Deus. Éramos destinados à ira de Deus. Não tínhamos paz com Deus. Não conseguíamos nos relacionar com Ele. E por isso éramos cegos. Não podíamos enxergar. Ou seja, eu e você éramos escravos. Éramos escravos do pecado. Estávamos subjugados à lei. Não conseguíamos sair deste lugar de escravidão. E por causa disso tínhamos uma imagem, refletíamos uma imagem. E que imagem era essa, Gabriel? Uma imagem de escravidão, uma imagem de pobreza, uma imagem de pequenez, uma imagem de pecado, uma imagem de indiferença, uma imagem de tristeza, uma imagem de insatisfação. Essa era a imagem que eu e você tínhamos. Mas quando nós recebemos a Jesus Cristo, essa imagem foi alterada. Quando Cristo Jesus veio, Ele não apenas
nos deu uma nova visão, Ele não apenas mudou a nossa posição, mas agora Jesus ele nos deu uma nova imagem. E que imagem é essa? Pergunta para a pessoa do seu lado, que imagem é essa? Sabe que imagem é essa? A imagem do Filho. Do Filho. Diga assim comigo, eu sou a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Eu e você hoje, não apenas recebemos a mesma natureza, não apenas fomos tirados do lugar de trevas, não apenas fomos curados de uma doença incurável, eu e você recebemos também uma nova imagem. E sabe para que você recebe essa nova imagem? Para refletir, para manifestar. Cutuca a pessoa do seu lado, dá uma chacoalhada e fala assim, você recebeu essa nova imagem para manifestar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Imagina uma pessoa que vai lá e fala assim, olha, eu estou cheio de ruga, estou precisando fazer um botox aqui na minha testa. A pessoa vai lá, paga caro para o botox. E na segunda-feira, põe uma touca. E só anda de touca. Ah, não vou mostrar, não, é só para mim. Né? A pessoa vai lá e compra uma roupa nova. Ah não, mas vou deixar lá no guarda-roupa. Tem nexo? Não. Porque a partir do momento que você tem uma imagem, essa imagem ela tem um propósito. Ela tem um objetivo. Deus, Ele se fez carne para revelar a sua imagem. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele é a imagem expressa de Deus Pai na terra. Se o Filho é a imagem expressa de Deus Pai na terra, significa que todo ser humano só consegue enxergar ao Pai se enxergar o Filho. Você só pode ver ao Pai se você ver o Filho. Sabe por que você recebeu a mesma imagem do Filho? Para que toda essa terra possa ver que existe um Pai celestial. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam a imagem do Pai. Elas enxergam a imagem do Pai. Porque você recebeu a imagem do Filho. Amém? Vamos voltar então para esse texto. Então Jesus ele encontra esse cego. E no momento que ele encontra esse cego, os discípulos dele estão perguntando, Jesus, mas quem que pecou? Foi ele que pecou, foi o pai dele, os pais dele que pecaram, por isso que ele está cego. Ou seja, o que os discípulos estão atribuindo? Estão atribuindo que a maneira a qual aquele jovem nasceu cego foi por causa de pecado, foi por causa de alguma coisa que o ser humano fez. Mas o que Jesus responde? Jesus responde, ninguém pecou. Não tem a ver com o pecado desse homem, não tem a ver com o pecado dos pais desse homem. Mas isso aconteceu para que a minha glória fosse manifestada aqui na terra. Muitas pessoas dizem assim, Gabriel, Deus permite que tal pessoa nasça aleijada. Deus permite que tal criança nasça com câncer. Deus permite isso, Deus permite aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe quando Deus permitiu? Deus permitiu Adão e Eva escolherem. E quando Adão e Eva escolheram, ali estava a permissão. O pecado entrou. O pecado entrou na humanidade. Tudo de mal que acontece na humanidade é resultado do pecado. Não é Deus. Você entende isso? O mal que existe na terra não provém do nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial não é causador do mal. Não é. Então quando Jesus ele responde isso aos seus discípulos, quem pecou? Não foi o Pai, não foi ele. Mas isso acontece para que a minha glória seja manifestada. Você entende que até Jesus encontrar esse cego, a vida daquele cego estava fadada à tristeza, à morte, à pobreza.
Você entende isso? Você entende que até o momento de você encontrar a Jesus, a sua vida e a minha vida estava fadada ao insucesso, ao desprezo, ao pecado, à podridão? Você sabe disso? Você sabia que sem Jesus você não é nada? Você sabia disso? Que sem a imagem do Filho, a sua vida não passa de um sopro? Mas Ele nos encontrou. Ele mudou a nossa realidade. Jesus Cristo veio para nos resgatar. Ele veio para te redimir. Jesus Cristo veio para fazer redenção. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui hoje é: Jesus Cristo é o nosso Redentor. Diga assim comigo: Cristo Jesus é o meu Redentor. Então, primeira coisa, Jesus Cristo ele veio para redimir aquele cego. E o que significa redenção? Redenção significa libertação. Redenção significa você tirar alguém de uma posição e colocar essa pessoa em outra posição. Então Jesus Cristo, ele veio para trazer redenção. Jesus Cristo, ele veio para te trazer redenção. Eu e você estávamos presos no cativeiro. Você sabia que antes de Jesus, a nossa alma, ela estava presa em correntes? Você era escravo daquilo que fizeram para você na sua infância, na sua adolescência. Você era escravo das sementes que foram plantadas pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós, pelos seus antepassados. Você sabia disso? Alguns dizem assim: Gabriel, o meu pai era alcoólatra, o meu avô era... Todos morreram disso. Existe um mal na família. Em Jesus não tem mais. Em Jesus isso acabou. Em Jesus isso não tem mais. Essa história não se repetirá. E sabe por que ela não se repetirá? Porque Jesus trouxe redenção. Diga assim comigo: redenção. Redenção. Olha esse versículo, vamos ler esse versículo aqui. Elias, põe para mim, fazendo favor. Olha só que interessante. Jesus é a nossa redenção. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está dizendo que nós recebemos a justiça, ou seja, uma nova posição, uma posição de filhos de herdeiros, pela graça. Ok, pela graça. Mas foi por meio do quê? Por meio da redenção. Diga comigo: redenção. Eu e você não poderíamos receber uma nova posição, uma posição de filhos, uma posição de a imagem de Deus, se nós não tivéssemos sido resgatados de um lugar. Eu e você fomos resgatados de um lugar. Jesus Cristo, ele foi até a sepultura, ele nos encontrou na sepultura, ele nos tirou desse lugar, ele nos resgatou da morte, ele te resgatou. Meu querido, se ele te resgatou desse lugar, o que a sua alma está fazendo lá ainda? Jesus Cristo te resgatou das trevas, por que a sua alma ainda está debaixo do domínio das trevas? Sabe o que é uma alma que está debaixo do domínio das trevas? É uma alma que vive triste. É uma alma que vive desesperada. É uma alma que vive preocupada. É uma alma que vive ansiosa. Você foi resgatado do reino das trevas, do domínio do pecado? Fui, Gabriel. Então o que tua alma ainda está servindo? A imoralidade sexual. Então o que a tua alma ainda está servindo? A injustiça. Então o que a sua alma ainda está servindo? A falta de perdão. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A nossa alma foi liberta. Põe a mão sobre a sua cabeça, diga assim comigo: alma, mente, você é livre em Cristo Jesus para desfrutar da vida de Cristo. Amém? Meu querido, eu e você fomos libertos para desfrutar da vida de Cristo. Olha o próximo versículo, que legal. Jó já sabia disso, sabia? Jó já sabia que havia um Redentor.
Olha só o que Jó diz: eu sei que o meu Redentor, diga assim comigo, eu sei que o meu Redentor vive. O que significa isso? Significa que o meu Redentor, o seu Redentor, não está morto. Ele não está estagnado, ele não está parado. Porque quem tem vida tem movimento. Quem tem vida tem ação. Ainda hoje Jesus Cristo ele tem ação na sua vida. Você entende isso? Jesus Cristo ele quer agir na sua vida. E como que Jesus Cristo ele age na nossa vida? Ele age na nossa vida transformando a nossa mente. Diga assim comigo: Jesus Cristo, meu Redentor, eu sei que tu estás vivo. Então transforme a minha mente. Transforme a minha mente. Transforme a minha maneira de pensar. Meu querido, a maneira de pensar precisa ser transformada. A nossa maneira de pensar precisa ser transformada. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é o que guia, sabe? É o que dá força, é o que nos traz alegria, é o que nos traz o motivo de viver, Nós fomos formados à imagem de Deus para desfrutar da luz. Eu e você temos a mente de Cristo para desfrutar da luz. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você foi formado para desfrutar da luz. Desfrutar da luz. A sua alma foi resgatada para desfrutar da luz. Vamos ver o próximo versículo aqui, Elias. Olha o que diz esse próximo versículo, que interessante. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Cristo Jesus. Pode continuar, pode colocar o próximo. O qual se entregou a si mesmo como? Então, existe só um homem, só um mediador. Existe só um que poderia fazer o trabalho. É o Gabriel? É a Líria? É o Rafael? É o Gilmar? Sim? Quem que é? É o teu psicólogo? É o teu médico? É o remédio? Quem é? Jesus. O único homem capaz de ser resgate. Você sabe o que é o resgate? O resgate, ele faz parte da redenção. Redenção é o ato de libertação. É o ato de libertação. Algumas pessoas ainda acham que a gente precisa estar fazendo libertação. Você já participou do curso de libertação? Você já está passando pelo processo de libertação? Não. Cristo nos Você não está preso ainda. Você já foi liberto. Amém? Você já foi tirado dessa posição. Agora, você tem que fazer a sua alma entender isso. A sua mente entender isso. Mas você não está mais lá. Amém? Você não está mais nas trevas. Você não está mais na escuridão. Você já está no reino da luz. Com Cristo Jesus. Amém? Então, volta aqui o versículo. Então, Cristo Jesus, ele é o resgate. Diga assim comigo, resgate. O que significa o resgate? Diga assim comigo, preço. Preço. Então, o resgate, ele é o preço pago para que haja a redenção. Então, o resgate é o preço. E que preço foi esse? Que preço foi esse? Diga assim comigo, Jesus. Jesus, o próprio Deus. Então, qual é o nosso valor para Deus? O nosso valor para Deus é o seu próprio Filho. E quando eu e você estávamos mortos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, qual foi o preço que Deus pagou para te resgatar? Cristo. Então, ao pagar Cristo Jesus por você, Ele resgatou você das trevas. Se Ele resgatou você das trevas, Ele resgatou espírito, alma e corpo. O nosso espírito já foi resgatado totalmente. O nosso espírito está no reino de Deus, com Ele, no reino da luz.
A nossa alma está aprendendo. A nossa alma está aprendendo o que é estar resgatado. E o nosso corpo será resgatado. Nosso corpo será resgatado. Você ouviu isso? Isso daqui é matéria. Isso daqui é físico. Mas nós somos espirituais. Um dia esse corpo aqui vai estar em glória. Amém? A nossa alma, ela está aprendendo a mente de Cristo. Ela está aprendendo a mente de Cristo. Por isso que eu e você precisamos entender que o que domina a nossa mente não é mais o padrão desse mundo. O que domina a nossa mente não é mais o pecado. O que domina a nossa mente não é mais as trevas. Amém? Coloca o próximo versículo aqui para mim, Elias. Olha o que diz esse próximo texto. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Próximo versículo. Pode colocar o próximo, Elias. Então a vida de Jesus é resgate. Jó 33:28, olha só. Ele resgatou o quê? Ele resgatou o quê? Você ouviu isso aqui? Ele resgatou a minha... Diga assim comigo. Jesus resgatou a minha alma. Se Ele resgatou a minha alma, o que a minha alma ainda está fazendo debaixo do domínio das trevas? Se Ele resgatou a minha alma, o que a minha alma está fazendo debaixo do domínio das trevas? Gabriel, o que é ter a alma debaixo do domínio das trevas? Você ter a sua alma debaixo do domínio das trevas é você seguir aquilo que as suas emoções estão te dizendo para fazer. Aquilo que os seus sentimentos estão dizendo para fazer. Ah não, eu não mereço isso. Não mereço. Eu preciso ter a minha felicidade. Então quando você tem esse pensamento, você está seguindo o quê? Um desejo da sua alma, que está debaixo do domínio das trevas. Por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo que é contrário ao amor, e o que é contrário ao amor? O egoísmo. Não o ódio, é o egoísmo. Tudo aquilo que é contrário ao amor, não vem da luz, vem das trevas. O amor é você se entregar. Então quando você não perdoa, quando você diz, é a minha felicidade, são os meus interesses, é aquilo que eu quero, é para fazer a minha vontade, você está seguindo o domínio do padrão desse mundo, o domínio das trevas. Você está permitindo com que a sua alma seja dominada. Mas olha o que diz aqui em Jó, volta lá, Elias. O meu Redentor, o meu Senhor, resgatou a minha alma. A minha alma foi resgatada da cova, impedindo-a de descer a cova. Você não precisa estar na cova. Eu vou te falar o que acontece quando você está na cova. O que acontece quando você está na cova é que você não consegue viver para desfrutar da luz. O cristão que tem a sua alma na cova não desfruta da luz. Ele vive, mas não desfruta da luz. Ele está salvo? Está salvo. Meu lugar está garantido no céu? Está garantido no céu. Só que a minha vida aqui na terra é uma vida de miséria. É uma vida de cova. Não, Gabriel, eu recebi Jesus, eu criei em Jesus, eu sei que eu estou salvo, mas eu quero continuar vivendo para satisfazer os desejos da minha carne. Beleza, você vai viver sem desfrutar da luz.
E ter a sua alma na cova é ter uma alma imprestável. Vamos colocar aqui alguns sintomas do que é ter uma alma na cova? Vamos. Primeiro sintoma, confusão. Presta atenção aqui comigo, confusão. Uma hora você acha que é para a direita, outra hora você acha que é para a esquerda. Uma hora você está fazendo curso disso, outra hora você está fazendo curso daquilo. Uma hora você está atirando para um lado, outra hora você está atirando para o outro. Não existe direção. Porque quem anda na luz, você está vendo claramente a direção. Quem anda nas trevas, você acha que é para um lado, aí você bate, não é por aqui. Não é por aqui. Não é por aqui. Você vai andando assim. Você anda, mas você anda batendo em todo lugar. Quem tem a alma na cova, primeiro sintoma é a confusão. É uma pessoa confusa. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora sabe, outra hora não sabe. Uma hora tem Jesus, meu Deus, é Jesus. Outra hora, será que ele existe? Sabe? Isso é resultado de uma alma que está na cova. Por quê? Porque ela não consegue enxergar, ela está cega. Lembra do exemplo que a gente leu no início? É o cego. Ele está cego, não consegue enxergar. Quem é cego tem que andar tateando. Você sabia que tudo que o inimigo quer fazer é roubar a sua visão? Porque se ele roubar a sua visão, ele tem você aqui, ó. E sabe o que ele mais gosta? É de ter um cego guiando outro cego. É de ter alguém que é cego dizendo para outra pessoa, não, faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Pratica isso, pratica aquilo que você vai ter resultado. Mas aquele que enxerga, ele caminha no Espírito Santo de Deus. Aquele que tem os seus olhos abertos, aquele que não tem a sua alma na cova, tem o Espírito Santo como seu guia. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Esse anda em certeza. Então, o primeiro sintoma de aquele que está na cova, que a sua alma está na cova, confusão. Segundo sintoma, cegueira. Tem os seus olhos fechados. Ele não consegue ver Jesus. Vocês se lembram daquela passagem onde Jesus ele vai no tanque de Betesda? Quantos se lembram dessa passagem? E ali o tanque de Betesda, haviam muitos doentes. Esses doentes eles se lançavam no tanque, lembra do tanque? Para que eles fossem curados, porque tinha um agito das águas, né? Que o anjo descia. Sabe o que é esse agito das águas? Representa o sobrenatural. Tem muitas pessoas que vão nas religiões por causa do sobrenatural. Está acontecendo profecia? Eu vou lá. Está acontecendo milagre? Eu vou lá. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E as pessoas elas estão mais atrás do sobrenatural do que de Jesus. E daí quando Jesus ele começou a passear no meio dos doentes para curar eles, ninguém reconheceu Jesus. Quando você serve a uma estrutura religiosa e não a Jesus, você é cego. Servir a uma estrutura religiosa não é servir Jesus. Aquele que serve uma estrutura religiosa está cego. Amém, meu querido? Diga assim comigo, eu não sirvo uma estrutura religiosa. Eu sirvo a Jesus. Quem serve a Jesus tem os seus olhos abertos. Amém, meu querido? Então, o terceiro sintoma. Primeiro sintoma, confusão. Segundo sintoma, cegueira. A pessoa não consegue enxergar. E o terceiro sintoma de quem tem a sua alma na cova. Sabe o que é? Tem a sua mente, tem a sua alma entregue às emoções. Isso é assim, ó. Eu não sei quantos aqui já leram signo, mapa astral, essas coisas, ou já foram atrás dessas coisas, né? Ou pessoas que já deram conversa para, sei lá, esse tipo de conversa, né? Mas uma das coisas que eu tenho experimentado na minha vida com Cristo, e eu tenho certeza que você vai experimentar isso, quando você começar cada vez mais, todos nós, a vivermos no Espírito Santo, é que você
vai ser igual a Cristo Jesus. Você manifesta a realidade do Pai. E se você manifesta a realidade do Pai, não combina mais dizer, ah não, a Líria é explosiva. Se você chegar perto dela, ela vai te dar. Não. Está entendendo? Você começa a perceber que a sua personalidade, ela é o amor de Deus. A alegria, a paz, a justiça. Entende? Daí você olha, as pessoas vêm aqui, elas olham, elas não conseguem mais distinguir um do outro, porque é Cristo que está aqui. Você está entendendo? Não tem mais aquele negócio assim, ah não cruza o caminho da Camila, porque se você cruzar ela vai te dar uma patada. Não tem mais isso. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque é a imagem de Cristo. Então o terceiro ponto de quem tem a sua alma na cova é o quê? É uma pessoa que é entregue completamente aos seus sentimentos e às suas emoções. Completamente. Se está tudo bem, como que está a alma dela? Está bem. Mas se está tudo mal, como que está a alma dela? Mal. Se o cara que estava se elegendo e ela votou naquele cara ganhou, ela está, meu Deus, o país vai para frente. Se não ganhou, meu Deus, que país é esse? Sabe? Ou seja, o estado de espírito dela está de acordo com o terreno, com os 5 sentidos. Mas lembrem-se que aquele que tem os seus olhos abertos, que não está na cova, ele vive pela fé. Não por vista, mas pela fé. Amém? Então, vamos ler de novo esse texto, que esse texto é muito bom. Vamos ler todo mundo junto comigo de Jó, o mesmo texto de Jó? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Amém? Nós vivemos para desfrutar da luz de Jesus. Amém, meu querido? Nós vivemos na luz. Nós vivemos para desfrutar da alegria, do amor, da paz. Nós vivemos para desfrutar da justiça. Nós vivemos para desfrutar da abundância. A cova não é o nosso lugar. Amém? Nós fomos resgatados de lá. Foi pago um resgate pela nossa vida. Amém? Próximo texto aqui, Elias. Vamos lá. O preço é para que você sempre se lembre de que a sua alma pode viver desfrutando da luz. Todas as vezes que você tiver dúvida, sabe o que você faz? A ceia. Sabe o que eu tenho lá em casa? Sempre no estoque? Um suco de uva e pão, sempre. E pão eu compro uma torradinha dessas que não estraga, sabe? Que tem glutamato, tudo bem, mas é só para ter ali, sabe? Para quê? Para que em todos os momentos, existem momentos que você precisa lembrar a sua alma do preço que foi pago por você. Sabe, meus queridos, existem situações que nós passamos na nossa vida que não são fáceis. Não são fáceis. E muitas vezes você vai receber uma notícia. Você foi no médico, você recebeu um laudo médico. É câncer, é tumor. O que você faz com isso? A sua alma vai querer descer na cova. A sua alma vai querer ir para aquele lugar. Mas o que você faz? Você traz à tua memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança? O preço que foi pago pela sua vida. O resgate que você recebeu em Cristo Jesus. A redenção que está para você. Daí o que você faz? Esposa, nós recebemos esse laudo médico, mas agora nós vamos para casa, a gente não vai ligar para ninguém, a gente não vai fazer nada, não vamos ligar a televisão. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o suco de uva do armário, é tirar o pão do armário e nós vamos fazer a ceia para nos lembrar do preço que foi pago pela nossa vida. Nós vamos trazer a nossa memória, nós vamos fazer a nossa mente saber o valor que existe na nossa vida, que é o Filho de Deus. Nós somos a imagem do Filho de Deus. Nós valemos Deus. Amém, meu querido? E você começa a declarar, você começa a orar, você começa a falar a palavra de Deus, a lembrar a sua alma. Amém? A nossa alma não pertence à cova. A nossa alma não pertence à cova.
Às vezes você tem uma discussão com alguém no trabalho, alguma pessoa te dá uma palavra atravessada, aquilo ali já traz gatilhos de outras coisas que já aconteceram. Sabe o que você faz? Leva a sua mente à memória do resgate, da redenção, da imagem de quem você é. Eu imagino aqui esse cego, a história vai continuar ali, eu só vou contar para vocês porque não vai dar tempo da gente ler. Ô Elias, vamos fazer o seguinte, eu acho que vai dar, que horas são aí? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ler os outros versículos, daí no último versículo, abre para mim a continuação de João, sabe, do versículo que a gente leu, vamos ler toda a história ali. Vai valer a pena a gente ler, porque tem algumas aplicações, acho que a gente tem tempo para isso. Vamos só continuar na leitura dos últimos versículos, daí quando chegar em João 9, você volta ali no versículo 12 para mim. Então, Colossenses 1:13, olha só. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Will, Camila, vem aqui para mim. Olha o que Jesus fez. Fica os dois aqui. Olha o que Jesus fez. Ele nos resgatou. Resgatou ou não resgatou? É como se Jesus estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu sou Jesus, ok? Ele veio, ele pagou e ele resgatou. Ele fez redenção. Ele pagou o preço e ele nos tirou daquele lugar, nos trouxe para uma nova posição e nos deu uma nova identidade. Nos deu uma nova imagem. Amém? Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Pode voltar. Então, ao tirar a nossa cegueira, ao tirar as vendas dos nossos olhos, ele não nos deixou em débito. Não foi em débito que ele nos deixou. Ele nos colocou em uma nova posição. Então, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aonde está a sua mente? No domínio das trevas ou no reino da luz? Faz assim comigo. A minha mente, a minha alma está debaixo do domínio do reino da luz. Se a sua alma, se a sua mente está debaixo do reino da luz, quem governa a sua mente, quem dirige a sua mente, a sua alma, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Amém? Colossenses 1:14. E quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Meu querido, ele perdoou. Vira para a pessoa do seu lado e faz uma pergunta assim: ele perdoou ou não perdoou? Perdoou ou não perdoou? Hã? Ah não, mas dona Olinda, eu te perdoei, mas assim, tem aquele lá que você precisa me pagar, né? Eu te perdoei, você tá liberada. Só que você está me devendo tanto. Só que me paga. Quando você puder, você me paga. Isso é perdão? Existe ainda um acerto de contas, está entendendo? Agora, quando nós fomos perdoados em Jesus, o acerto de contas foi feito. O acerto de contas foi feito. A dívida foi paga. E se a dívida foi paga, a minha mente não tem mais por que estar debaixo do domínio das trevas. Não tem. Se tivesse dívida, teria. Sabe por quê? Porque a condenação e a culpa, elas te levam para esse lugar. Não tem. Você não é mais culpado, sabia disso? Você não é culpado. Ele removeu a culpa. Alguns aqui precisavam escutar isso hoje. Você não é culpado. Você entendeu isso? Não existe culpa sobre você. Não existe. Não existe. Não existe condenação sobre você. Amém? Vamos lá. A confusão é um sinal de falta de luz total. Próximo, Elias. Lucas 1:74. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo.
em santidade e em justiça. Então ele nos resgatou do domínio das trevas para que nós pudéssemos servir sem medo, para que nós pudéssemos servir em santidade, para que nós pudéssemos servir em justiça. Então como que hoje nós servimos a Deus? Sem medo, em santidade e em justiça. Amém? É dessa maneira. Próximo versículo. Fechou? Vamos voltar lá em João então, 11, 12 a 14. Olha lá. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Então os mestres da lei começaram. Cadê esse cego que foi curado? Levaram-no, cadê esse Jesus que te curou? Não sei, disse ele. Levaram-os aos fariseus o homem que fora cego. Deu aí? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como este recuperar a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva aos meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer-lhes tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito deles? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Vamos parar aqui. Você está percebendo que esse homem, que era cego de nascença, ele está permitindo a sua mente ser transformada? Vocês perceberam isso? Ele era cego. Foi curado ou não foi? Foi. Foi dada uma imagem nova para ele? Foi ou não foi? Foi. Só que no primeiro momento, ele diz assim, o homem Jesus. Vocês se lembram disso? O homem Jesus me curou. Volta lá no versículo, acho que é o 8. 7 ou 8. Tendo dito isso, seus vizinhos anteriormente, não era esse homem que... o próximo. Alguns afirmavam, outros diziam, sou eu mesmo. Então foram abertos seus olhos e interrogaram eles. Respondeu, o homem chamado... Está lendo isso? Então o cego, a primeira vez que o cego faz menção a Jesus, como que ele chama Jesus? De homem. Era só um homem. Certo? Agora volta lá no versículo que a gente estava. Depois, tornaram a perguntar, que diz você a respeito do homem que abriu seus olhos? O homem respondeu, ele é um... Já passou a profeta. Tá? Então primeiro o cara só reconhecia ele como homem. Depois começou a reconhecer ele como profeta. Agora vamos continuar essa história. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram aos pais do menino, né? É este o filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode viver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, né? Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, a idade ele tem e falará por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, tinham medo da religião, tinham medo dos líderes religiosos, porque sabiam que os líderes religiosos não reconheciam Jesus. Pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse Jesus como Cristo, olha só, se alguém confessasse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Que negócio é esse de graça? Que negócio é esse de evangelho? Que negócio é esse de Jesus? Isso daí não é verdade, não. As pessoas sempre vão atacar Jesus. Jesus. A religião sempre vai dizer que Jesus não é Jesus. Foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Próximo, Elias. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram,
o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ou seja, olha só que engraçado. A própria perseguição da religião contra o homem estava, na verdade, levando aquele homem a cada vez mais conhecer quem Jesus era. Porque cada vez mais ele tinha certeza de que aquele homem não era um homem simplesmente, não era um profeta simplesmente, mas aquele ali era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que forte isso. Então, eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Ele parou: poxa, é verdade, eu acho que é verdade. Cara, eu fui salvo por ele, fui liberto por ele, essa vida agora não combina mais comigo. Olha só, gente. Meu Deus do céu, chega até a arrepiar isso. Você que é discípulo dele, nós somos discípulos de... Meu Deus. Meu Deus. Aí lacrou. Né? São discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Próximo. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Olha só, não tem como você negar. Eu era cego e agora eu vejo. Não tem como você dizer que aquilo que eu creio não é, porque é o Espírito Santo de Deus que habita aqui. Ele me abriu os olhos. Não foram homens, não foram coisas, mas o Evangelho foi me revelado por meio do Espírito Santo. E hoje eu conheço a Jesus Cristo. Como negar isso? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram dali. Um dos sinais de pessoas que não conhecem a Jesus, sabe qual é? Expulsar outras pessoas. Sempre. Meu querido, nós nunca expulsaremos ninguém. Sabia que você nunca expulsará ninguém da sua casa? Você nunca irá expulsar. Porque você é a imagem do Pai. Você sempre irá perdoar. Não importa a ofensa. Ah, mas me traiu, me roubou, me xingou, me isso, me aquilo. Perdão. Amor. Jesus é assim. Jesus é assim. A imagem do Pai. Jesus ouviu que o homem haviam expulsado o homem. E ao encontrá-lo disse: olha só, Jesus daí vai um pouco mais fundo no homem. Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor? Olha lá. Quem é ele? Quem é ele? Era homem, depois profeta e agora é Senhor. Agora o homem está reconhecendo o senhorio de Jesus. Está dizendo: você é Senhor. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele? Disse Jesus: você já o tem? Forte, né? Oh Deus, obrigado Pai, obrigado Pai. Meu Deus, será que você pode dizer: Pai, obrigado, porque os meus olhos enxergam. Pai, obrigado, porque os meus olhos veem. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se preocupar em que estágio de maturidade você está da sua vida cristã, não tem problema. A única coisa importante é que os seus olhos enxergam. Se você vê Jesus, o justo, ele
anda, o seu caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Sabe, existem momentos da nossa vida que a gente fala, Deus, mas como eu ainda estou errando nisso? Deus, como eu ainda gostaria de não estar falhando nisso? Está tudo bem. Vira para a pessoa do seu lado e diga, está tudo bem. Vira para outra e diga, está tudo bem. Os nossos olhos enxergam. A nossa alma não está na cova. A nossa alma não está na cova. Nós temos um resgatador. Nós temos um resgatador que pagou um resgate pelas nossas vidas. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Um alto preço. Um alto preço. E nós nos lembramos disso. Nós dizemos, alma, louva ao Senhor. Minha alma louva ao Senhor. Bendiga ao Senhor. A minha alma, se alegre a minha alma no Senhor. É no meu resgatador. Amém, meu querido? E ele completa dizendo, é aquele, Lucão, pode vir. Então o homem diz, Senhor, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Sabe, assim como a história deste cego, cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma história. Se a gente abrisse aqui o microfone, olha quantas histórias nós temos aqui. De homens e de mulheres que poderiam vir aqui e dizer assim, Gabriel, eu tenho uma história de uma enfermidade, de uma doença que veio no meu corpo. E quando isso veio, parece que os meus olhos foram abertos, eu enxerguei Jesus e veio uma caminhada. E no longo dessa caminhada, é como se Satanás toda hora quisesse me tirar isso, sabe? Dizer que eu não enxergo, dizer que não foi Jesus que me... Tem outros aqui que tiveram, talvez uma história de uma vida, sabe, suja talvez, de coisas que você fez, coisas que aconteceram, coisas que você, sabe, hoje só de lembrar você diz, e por muito tempo veio acusação, veio condenação, talvez coisas que você fez para outras pessoas, eu não sei o que é, mas saiba de uma coisa, a nossa alma, a nossa mente, ela pode se alegrar porque o nosso resgatador, ele resgatou a nossa alma. Nós não vamos mais viver tristes. Nós não vamos mais viver em confusão. Nós não mais vamos viver na depressão. Nós não vamos mais viver entregues aos desejos da nossa carne. Porque Ele pagou o preço, Ele nos resgatou. E o mais, nós temos conhecido Ele. Ele tem se revelado a nós. Sabe, e algumas vezes, nós vamos bater de frente com alguns confrontos, como esse homem cego passou. Ou você acha que foi fácil para ele ser levado no meio da sinagoga lá, e aquele bando de autoridade religiosa lá massacrando ele. Você é um mentiroso, você é isso, você é um pecador, você é... E ele olhando para ele dizendo, eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou. Hoje eu enxergo, eu não sou mais isso. Uma postura requer de nós enfrentar. Meu querido, eu e você somos testemunhas. Só que nós não somos testemunhas cabisbaixas, não. Nós somos testemunhas que fomos chamados para enfrentar. Enfrentar o que, Gabriel? Enfrentar a mentira. Porque ela vai vir. Sabe? Ela vai querer bater a porta. E você vai dizer, não. A minha alma, a minha mente está na verdade que é Cristo Jesus. Os meus olhos viram a Jesus. Aqui não, Satanás. Amém? Graças a Jesus.
Graças a Jesus. Graças a Jesus. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Você pode fechar os seus olhos onde você está? Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado porque você fez redenção. Você nos libertou do domínio do pecado, do domínio da lei, do domínio das trevas, do domínio da mentira. E você nos transportou. Você pagou o resgate. Você remiu os nossos pecados. Muito obrigado, Pai Celestial. Porque hoje nós não estamos mais com a nossa mente na cova. Assim como Jó, um homem de tantas dores, de tantos sofrimentos, que aprendeu que ele tinha um resgatador, que ele tinha um Senhor que havia resgatado a sua alma. Deus, nós só podemos desfrutar dessa vida, nós só podemos viver desfrutando da luz, porque você nos tirou daquele lugar, porque nós podemos nos lembrar, porque nós podemos colocar a nossa esperança no preço que foi pago. Graças a Jesus, graças a Jesus. Hoje nós temos uma imagem, a imagem do Filho, a imagem do próprio Deus. Graças a Jesus, hoje nós podemos ser testemunhas e testemunhar para pessoas, levar essa vida, levar dessa alegria, levar deste amor para todos. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Elohim, Criador de toda a terra e dos céus, reina em mim, infinito Deus, seu reino permanece eternamente, como seu amor brilhante, como o sol para sempre, verdadeiro paciente e gentil, não sente inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é amor, paciente e gentil, não sente inveja, nem pensa o mal. Os seus caminhos vão além, seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é amor. Amém, amém. Ótima semana, nos vemos domingo que vem. Um grande abraço. Desde que eu recebi a Cristo, tudo mudou. Não recebo mais bênção, bênção é o que eu sou. Todo cenário se transforma, basta eu declarar. Estou no lugar de